Graça e paz. Agora nós vamos estudar o capítulo 18 do Apocalipse. Espero, que você esteja conseguindo acompanhar, entender. É muito bom entender o Apocalipse, porque assim como nós precisamos do Gênesis para entender o início da história, nós precisamos entender o Apocalipse para entender o final da história. Não é mesmo? Tudo já está escrito, tudo já está determinado. Deus tem o controle de todas as coisas, nada foge do controle dele. E nós, como igreja, como filhos de Deus, nós precisamos entender. Deus deixou escrito para nós. Agora não adianta ele ter deixado escrito se eu não leio, se eu não entendo, se eu não estudo. Então nós precisamos estudar. Então, nós vamos ver aqui agora o capítulo 18, falando sobre a queda da Babilônia comercial, financeiro e político. Vai cair tudo agora. Agora cai, todo o sistema corrupto. Ele vai, acabar. Toda a segurança, todo o sistema financeiro, todo o sistema político, tudo aquilo que relacionado à Babilônia comercial cai. E começa assim, olha: e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Assim como a noiva, assim como Deus, a noiva é a morada de Deus, Babilônia agora, o mundo é a morada dos demônios. E aí tá falando, olha, caiu. Esse caiu, como assim, vamos supor, prende uma pessoa, falar assim, a casa caiu, pegou a pessoa ali num roubo ou com droga, falar a casa caiu. Mas caiu. Aí o outro caiu, quando ele tá lá, em frente ao juiz e é dada a sentença. Agora caiu mesmo. Agora vai ser a execução. Então, primeiro caiu, para ele, mas ainda tem uma chance ainda, Será que a sentença vai ser executada? Será que eu vou ser condenado? Então, agora o caiu aqui já é a sentença que foi dada e a condenação. Acabou. Acabou. Caiu e caiu mesmo. Então, aqui nós vemos 4 vozes, A primeira 4 vozes fala de condenação. Ou seja, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou aqui a morada de demônios. O verso 3, ele fala da devassidão, da prostituição dos reis. Olha, fala assim: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Isso, irmãos, reis é símbolo do quê? Dos políticos, Aquele que reina, que governa. Agora fala também, não fala só dos reis. Ele fala o quê? Os mercadores da terra. Aí já estão falando de empresários, de grandes empresários que se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Aí já está falando, olha, caiu agora o reino, os políticos, e agora caiu também os empresários, os grandes empresários, Ou seja, eles amaram, a corrupção, eles amaram a maldade, a luxúria, a promiscuidade, amaram mais o mundo do que a Deus. E a palavra de Deus fala que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. E aí, eles caíram. Então aí nós vimos o quê? A primeira voz é a voz da condenação. Eles já foram condenados, já caiu. Aí agora, nós vamos ver a segunda voz, que é a voz da separação. Fala assim, o verso 4. Verso 4. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Sai dela, povo meu. Irmãos, esse sistema político corrupto, ele já existe. Só vai ficar pior. Só vai ter um governante único. Mas já existe um sistema contaminado. Nós já vemos assim, se você lá na sua empresa existe um caixa 2, existe aquelas coisinhas
que você passa, né, a perna num e outro. Isso aí você já está participando. Você já está se participando, já está se embriagando com a luxúria, né? Com a desonestidade do sistema político, do sistema empresarial. A gente já tem que ter cuidado com isso. E Deus está falando, sai dela. Olha aqui, em Jeremias 51:9, Deus fala assim: queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a, você sai dela, e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até os céus e se elevou até as mais altas nuvens. Babilônia, né, antiga, ela foi destruída. E a gente vê, aqui está falando da cidade de Babilônia, e ela foi destruída, ela perdeu em um dia. Se você lê Daniel, Beltesazar, ele pega o Nabucodonosor morre, e quem estava governando agora era o seu neto Beltesazar, filho de Nabonido, e ele pega todos os utensílios do templo e ele começa a fazer um grande banquete e começa a usar aqueles utensílios sagrados para beber, para fazer orgias ali no meio, né, desse banquete. E aparece de repente uma mão escrevendo na parede e fala assim: Mene, Mene, Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. O que aconteceu? Naquela mesma noite, Beltesazar morre. Naquela mesma noite, enquanto ele estava dando banquete, o Império Medo-Persa juntou a Média e a Pérsia, que eram dois impérios menores. O que eles fizeram? Eles desviaram o curso do rio e eles arrumaram uma forma de entrar dentro de Babilônia. E Babilônia foi destruída. E a cidade de Babilônia foi destruída. E o império foi destruído. O império foi destruído. E quem passou a governar agora? A Média Pérsia. Nós sabemos disso. E para Deus, irmãos, era o império mais lindo. A Babilônia, existia um sítio arqueológico que mostra que era uma coisa maravilhosa. Foi reproduzido pela inteligência artificial os jardins suspensos da Babilônia. Coisa assim, da gente ficar de queixo caído. O que era a Babilônia? E Babilônia simplesmente deixou de existir. Simplesmente. E Babilônia abria aqui. Eu estou falando da Babilônia física, tá? Porque aqui nós estamos falando de uma Babilônia, né, espiritual. Então a cidade, né, ela deixou de existir. E Deus falou com o povo dele: sai dela. E o que aconteceu? A nação de Israel, muitos não foram embora, não. Por que no reino da Pérsia, na época de Esté, o povo de Israel, o que estava fazendo lá na Pérsia ainda, se Ciro já tinha mandado, já tinha feito decreto falando que eles podiam ir embora para Israel? Eles quiseram ir embora, não. A vida era muito boa. Nossa, cidade bonita, luxuosa. Ai, aqui eu tenho isso, aqui eu já tenho minha casa, aqui. E aí? Deus deu a ordem, eles não obedeceram, não. Poucos voltaram quando Ciro permite a volta. Os dos levitas, então, Esdras precisou, assim, quase que implorar para eles voltarem. E aí? Você vai querer continuar no meio dela? Ou você vai querer sair? Deus está dizendo: sai dela, povo meu. Essa é a voz da separação. Se existe alguém ainda, né? Para nós hoje, sai dela. É hora de... Essa é a voz da separação. E é interessante, né? Que quando ou nós estamos no mundo, ou nós participamos das coisas do mundo. Porque estar no mundo, não tem jeito de nós sair do mundo, não. Nós estamos aqui, mas nós não podemos participar de certas coisas, né? Nós temos que pensar sobre isso. Será que eu devo participar? Eu estou participando desse sistema corrupto ou não? E Deus, ele sempre fala, ele falou para Abraão: sai de Ur. E sabe onde era Ur? Babilônia. Babilônia. Ur dos caldeus. Caldeus e Babilônia são as mesmas pessoas. Sai de Ur. Sai até do meio da parentela. Deus quis uma separação assim de Abraão total.
Israel, né? Ele fala para Israel, sai do Egito, que isso também simboliza o mundo, né? E ele fala com Ló, sai de Gomorra, porque eu vou destruir aí. Então Deus é um Deus de separação. Deus quer te proteger do mal que vai vir sobre aquele sistema. Mas se nós às vezes participamos do sistema, o mal vai vir sobre nós também. Então é a voz da separação. Vamos sair do sistema, do mundo, porque esse sistema vai cair. Esse sistema vai cair. E aí, ele fala as razões para que ele fala para sair. Ele fala assim, olha, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Ou seja, para que você não seja conivente com o pecado. E para que o mal que vai cair sobre eles não caia sobre você. Não é mesmo? E hoje, né, ser crente hoje é tão complicado. Porque a gente tem que entender que nós precisamos ser honestos, que nós precisamos ser verdadeiros, que nós precisamos ser diferente. Que nós não podemos ser conivente com o pecado. Existe pecado de conivência. Ele está falando, olha, para que não incorra nos seus pecados. O que é isso? Pecado de conivência. Para que você não faça com eles, ou que você saiba que está fazendo e você continua. Aí o Senhor está falando, sai disso. É a voz da separação. E aí tem mais uma situação, né? Que está aqui no verso 6, do 7 e 8, desculpa, o 7 e 8, fala assim. Aí vai continuar falando, né? O 5 ele fala, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, a retribuir-lhes em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe ela em dobro. Quando ela se glorificou e em delícia esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Verso 9 e 10, né? Mais uma vez agora. Agora são o quê? Em um só dia ela foi consumida. Mas ela está dizendo, olha, está falando o quê? Da soberba. Quando ela se glorificou em delícias. Irmão, ela se glorificou como Lucifer, ele teve orgulho. O orgulho de Lucifer era tanto que ele falou, eu sou melhor do que Deus, vou assentar acima de Deus. A altivez dele, né? Ele quis ser melhor do que Deus. Então essa igreja está falando, ela se glorificou, ela se glorificou. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Com ninguém. Ela viveu em luxúria e em degradação moral. É o sistema político. Aqui ele está falando do sistema político que vai acontecer na grande tribulação, mas que nós já estamos vendo várias coisas acontecendo. E que vão piorar. E que vão piorar até, é como Deus falou, olha, a medida do cálice da ira de Deus, ele já está cheio. Ele vai transbordar. Durante a grande tribulação, ele vai transbordar. E quando chegar no final, ele vai destruir todo esse sistema do homem. Todo esse sistema mundano será destruído. E aí, a partir do verso 9, né? Nós vemos o quê? Uma voz de lamentação. Porque o verso 9 já começa assim. E o 6... Ah, tá. Deixa eu ler o 8. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Num dia. Assim como numa noite babilônica física caiu para a Média Pérsia. Assim, num dia virá o seu pranto. E será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E com os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícia, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai daquela grande cidade, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Não é uma cidade, gente, é um sistema, tá? Não é uma cidade, é um sistema político mundial que vai cair. Que vai cair. E aí, aqui tá falando os reis da terra, os políticos, né?
E os que desfrutaram dos seus deleites, eles vão começar a lamentar. E aí a gente vai ver o lamento dos empresários, aqui fala, né? Vocês até que se prostituíram com ela, comeram das suas delícias, né? E aí depois ele vai falar dos estarão de longe pelo temor do seu tormento. O verso 11, sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Agora são os empresários. Vai ser uma quebra geral. Você sabe o que é uma quebra? Quebrou bolsa de Tóquio, quebrou bolsa de Nova York, quebrou bolsa do Brasil, quebrou bolsa da China. Vai ser uma quebradeira geral, totalmente. Vai acabar tudo num dia só. Aí você fala assim, mãe, isso é impossível. É? Quanto tempo demorou para a Babilônia física cair? Uma noite. E ela também era orgulhosa. E ela achava que ninguém poderia entrar dentro dela. Que ela era muito forte. Que ela estava fortificada. Mas para Deus, nada é impossível. Nada. Nada. E aí eles vão começar a lamentar. Nossa, nós quebramos, nós perdemos tudo. Perdemos tudo, perdemos tudo, 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 tudo. Tudo é a voz da lamentação. E aí, João ele vai falar sobre 30 artigos. Ele começa a falar sobre 30 artigos de luxo em categoria de 4. E aí ele começa a falar, olha, mercadoria, verso 12, mercadoria de ouro e de prata e de pedras preciosas. Ninguém compra mais essas mercadorias. Não vale nada. O mundo acabou. Quem está caçando comprar pedra? Quem tem dinheiro para comprar qualquer coisa? Ninguém compra mais. Tudo quebrou. Aí fala assim, olha, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas e de pérolas. Aqui ele está falando de quê? Do mercado de joias. Aqui ele está falando do mercado, né, de um reino mineral, do glamour das joias, né, do glamour das joias. Ninguém vai comprar mais. E aí fala assim, depois ele começa a falar do glamour da moda, do glamour da moda. Ele fala, olha, e de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda... Aqui está falando do glamour da moda. Acabou também. Acabou o glamour da joia, acabou o glamour da moda. Agora ele fala sobre, olha, de toda madeira odorífera, todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Ele está falando de quê? Dos ornamentos dos palácios, das mansões. Ele está falando, olha, acabou isso. Depois ele começa a falar o quê? De perfumaria, de cínamo, de cardâmono, de perfume, de mirra, incenso. Olha para você ver, ele falando sobre o quê? Incenso. Ele está falando o quê? Dos artigos de perfumaria, de cosméticos. Depois, o pior de todo, a alimentação. E vinho, e azeite, flor de farinha e trigo. Ele está falando de quê? De 4 artigos de alimentação. Não tem quem compra também. Acabou, quebrou tudo quebrou. Quebrou as joalherias, quebraram-se os bancos, quebraram-se as perfumarias, quebraram-se a questão das joias, né? Das joias, as lojas que vendiam artigos de luxuosos para casas e palácios. E aí ele vai falando. E depois ele fala o quê? De humanos. E ele fala de cavalgadura, ovelhas e mercadorias de cavalo, de carro e de corpos e de alma de homens. Ele fala de 4 reinos. Reino mineral, joias. Reino vegetal, linho, seda, animal, né? Que ele fala do reino animal de ovelhas. E o reino humano, corpo e almas. Tudo destruído. Tudo destruído. E aí no 14 ele fala, e o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e de todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as achará. Agora, irmãos, e aí nós vimos, né, continuando, vai ser a lamentação dos homens de navegação. Porque aqui, a partir daqui fala assim, olha,
Aí o 15 também fala: os mercadores dessas coisas que com elas se enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, pérola, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Numa hora, acabou tudo. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe, vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça, e clamaram chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram, em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Novamente, numa hora. Lamento dos homens de navegação. A riqueza naquela época era transportada através dos mares, na época de João, né? Das naus. Então, eles ficaram lamentando, ou eles ficaram olhando, como conseguiu juntar tudo. Tudo está sendo destruído. Tudo, tudo, tudo. João conseguiu destruir, conseguiu juntar aqui tudo, toda a riqueza do mundo. E ele foi falando: foi destruído, foi destruído, foi destruído. Agora ele chega no mar. Porque o mar naquela época era o meio deles se enriquecerem. Era o meio que eles tinham de transporte. Era através dos navios mercantes. Era através dos portos. E eles começaram também a se lamentar. Então João foi mostrando a queda foi tudo colapsando. Ele foi mostrando o colapso de cada coisa, de cada situação. Aí, a partir do verso 20, nós vemos a voz da celebração. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus já julgou a vossa causa quanto a ela. Alegre-se sobre ela, céus, e vós, santos apóstolos. Ou seja, os santos vão se alegrar. Os céus vão se alegrar. Porque Deus julgou a terra. Porque Deus julgou, né, esse sistema político corrupto. Porque Deus julgou. Né, nós vimos o capítulo 17. A grande Babilônia, a meretriz. E agora, a primeira Babilônia religiosa. Agora a Babilônia política. Política, né, e bancária, financeira. Ao verso 21, um forte anjo, olha a visão que João tem. O anjo já é forte, hein? Levantou uma pedra com uma grande mó. Imagina, uma pedra com uma grande mó, uma pedra de moinho muito grande, porque o anjo era muito forte. Então imagina o tamanho da pedra, né? E lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade não será jamais achada. Imagina uma pedra tão grande dessa, ela ia flutuar? Ela afundou imediatamente. Está dizendo, assim como essa pedra está afundando, Babilônia, ela afunda. Ela afunda e já nunca mais existirá. E jamais será achada. Aí fala o 22, e em ti não se ouvirá mais a voz de arpista, de músico, de flauteiro, de trombeteiro, nem um artífice de arte, alguma se achará mais em ti, e ruído de mó, em ti se não ouvirá mais. A luz de candeia não mais luzirá em ti, e a voz do esposo e da esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e o dos santos e todos os que foram mortos na terra. É a voz da celebração. Nada de bom vai ser achado aqui. Fala que não é achado música, não é achado arpista, não é achado flauteiro, não é achado artífice, não é achado luz de candeia, ou seja, não, só escuridão. Não é achado voz de esposo, porque não tem mais futuro. Né? Não é achado mais esposa e de esposa, não tem mais família, não existe mais futuro. Por quê? Os mercadores da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, de todos os que foram mortos da terra. Todas as coisas boas estarão ausentes. Caiu.
Esse aqui é o fim. É Deus mostrando para nós que todo mal que existe um dia será julgado. Toda corrupção que existe, toda maldade que existe, um dia deixará de existir. E esse dia está muito próximo. E nós precisamos estar vigilantes. Porque nós estamos vendo, a globalização já está aí. A globalização já está aí. Hoje, o cenário para o domínio do anticristo está preparado. Israel está na terra deles. Tá, né, vivendo momentos turbulentos, muitos ataques terroristas, guerra com o Líbano, guerra com Hamas, Irã. Então, para surgir aí um acordo de paz, pode surgir da noite para o dia. O anticristo pode aparecer a qualquer momento, porque o cenário está armado. Aí você pode dizer, ai, irmã, toda vida eu ouvi falar que o anticristo vai vir, que Jesus vai arrebatar a igreja até hoje. É, só que antigamente não havia um cenário armado. Hoje o cenário já está armado. Hoje pode haver um acordo de paz. Hoje Jerusalém está preparada para erguer o terceiro templo. Porque esse terceiro templo ele vai ter que existir, porque ele também vai ser profanado. Oi, então é tempo de nós olharmos para nós mesmos e vigiarmos, para que a gente não esteja em conluio com esse sistema religioso e político. Sai dela, povo meu. Esse é o conselho do Senhor. Que o Senhor continue te abençoando. Deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.